Hoje resolvi trazer um assunto diferente do que a gente tem falado no meu blog e no meu canal do YouTube, diferente do SQL Server, né? Vim trazer um pouco para vocês sobre o que eu tenho trabalhado com o Power BI, né? Recentemente a gente fez uma turma aí de Power BI aqui em Vitória, no Espírito Santo. Primeira turma que a gente abordou esse conteúdo, né? Muito interessante. A plataforma Microsoft de BI cada vez se consolida mais como uma das mais fortes no mercado e muita coisa se deve ao Power BI, né? E aí todo mundo fala de Power BI aqui, tem muito conteúdo em inglês, né, para a gente estar absorvendo o conteúdo, mas a minha intenção é dar uma amostra para quem está começando agora, quer entender o que é essa ferramenta, tá? Então aqui, vocês têm meu contato, vitor@vssti, tá? Se precisar de alguma coisa, se te surgir alguma dúvida, podem estar falando por aqui e eu respondo a vocês. Ou deixa um comentário aqui no vídeo no YouTube e aproveita até mesmo para curtir o canal. Bem, antes de começar a mostrar o Power BI e como vocês podem trabalhar com essa ferramenta, uma coisa que eu tenho feito sempre com os meus clientes é fazer um overview. Por que nós temos o Power BI agora, né? E tanto se fala sobre essa ferramenta, tá? Da onde surgiu? O que é isso? O que é esse conceito, tá? Bem, na prática hoje nós temos dois tipos de BI, né? Uma linha que é o BI tradicional, e eu vou explicar aí para vocês o que é isso. E nós temos uma linha que é o que eles chamam de Self-Service BI. São momentos da TI, né? Você tem na TI muitos momentos, às vezes a mesma coisa, só que com nomes diferentes, né? Então agora o boom é Self-Service BI e Cloud. Mas se você for olhar é a mesma coisa com nomes diferentes. Mas talvez muito mais rápido, né? Tudo muito mais dinâmico do que o que acontecia há 10 anos, 15 anos atrás. Então o que nós temos? O BI tradicional. Então, se a gente for lembrar de como a gente falava de BI há alguns anos atrás, a gente tinha um projeto de BI, como é que começava, né? A TI era a grande responsável pelo projeto, né? E as empresas, elas têm apenas um sistema, elas têm vários sistemas, normalmente vários sistemas em plataformas diferentes, então não é aquela empresinha que só tem SQL Server, não, ela vai ter um sistema em SQL, um sistema grande em SQL, mas vai ter também lá um Oracle, um DB2, às vezes vai ter um sistema web de um e-commerce em MySQL, vai ter planilhas, né, de dados que vão estar em arquivos em um diretório da rede. Então, quando a gente pensa em informação dentro de uma empresa e informações que a gente consegue tirar dados dali, né, analíticos, informações analíticas, a gente, numa empresa grande, você vê esses dados espalhados em diversos lugares. Só que eles têm uma coerência, eles precisam ser consolidados em algum lugar para a construção de um BI tradicional. Então, o que é a metodologia, né? A TI ela começa a mapear essas informações, então ela percebe que os dados estão existentes em uma aplicação antiga, né, ou uma aplicação grande, uma log application, ou então ela tem ela já tem um data warehouse, então ela tem dados em uma aplicação, mas também ela tem já um data warehouse lá e ela um armazém, um, um local, né, de armazenamento de dados consolidados, então ela vai também consumindo isso. Então vamos imaginar que isso aqui é um sistema em SQL, isso aqui é um sistema em Oracle, e ela tem planilhas do financeiro, que lá também tem dados importantes. O que era o BI tradicionalmente? A TI pegava isso, então alguém falava assim, ó, queremos saber o total de vendas, beleza, então. Ele falava assim, queria saber o total de vendas por produto. Ah, e o catálogo de produto estava em um lugar, e o total de vendas estava em outro sistema.
Então a TI mapeava onde essas informações estavam, usava de uma ferramenta, algum tipo de ferramenta que conceitualmente se chama ETL, então usava de uma ferramenta de extração, transformação e carga, né, é o significado da palavra, da sigla ETL. Pegava esses dados misturados em vários lugares, usava essa ferramenta, esse tipo de ferramenta, para armazenar isso num data warehouse, então num armazém de dados. Então imagina, sua empresa tem sistemas em múltiplas plataformas, Oracle, SQL, MySQL, talvez um Axis da vida, né? O que era o objetivo? Bem, vamos pegar tudo isso e vamos armazenar isso num lugar centralizado, de uma maneira limpa e deduplicada, né? Então, por exemplo, meu nome, Vitor da Silva e Silva, mas meu nome é com TH. Então, um erro de cadastro poderia ter me cadastrado em uma base dessa empresa, onde eu comprei um produto Vitor sem TH, e no outro eu entrei no website da empresa e me cadastraram como Vitor sem o TH, né? Então, um problema do que você tem na hora de construir o Data Warehouse é consolidar as informações e perceber que, pô, esse Vitor sem TH e com TH, ele é a mesma pessoa, então eu vou deduplicar o dado, vou tirar o dado duplicado e vou armazenar apenas um cliente. A empresa X tem 10 clientes e não 15 clientes, sendo que 5 são repetidos, entendeu? Então, isso fazia parte da ferramenta de ETL, fazer essa análise, né? O processo dentro do ETL tinha essa análise. Então você armazenava isso no Data Warehouse, ok? E aí posteriormente esse Data Warehouse servia para a gente como fonte de dados para que a gente fizesse a construção dos cubos, né? Que em sigla, né, o pessoal chama de OLAP, então você tinha as bases analíticas, tá? E aí lá dentro você tinha mineração de dados, vários processos para cruzar as diversas informações, né, e tirar dali algum tipo de informação relevante, tá? E aí, por fim, você disponibilizava isso em uma plataforma onde o usuário realmente consumia esse dado, né? Então, a TI construía o relatório e disponibilizava para que o usuário final ele acessasse lá e obtivesse alguma informação interessante. Qual o problema disso? Isso demorava demais, né? Até chegar ao usuário final, você não fazia, mapeava onde as informações estavam, criava o ETL, preparava as tabelas no Data Warehouse, criava o cubo e gerava o relatório em 2 dias, em 3 dias. Não vou dizer impossível, mas é assim, bem distante da realidade você conseguir fazer isso em horas, tá? E a gente sabe que o usuário, esse cara aqui, né, o nosso cliente, ele não quer esperar, né? Então, o usuário final, ele quer ter quanto ele vendeu agora, né? Ele quer saber quanto ele vendeu por região agora, né? Ele quer estabelecer uma meta para um determinado produto, então ele tem uma planilha lá, olha, para o produto de nome tal quero vender 1 milhão e quero analisar se eu bati essa meta ou não. Pronto, né? Uma situação que seria, a gente teria que construir um KPI, blá blá blá, demoraria para fazer isso no BI tradicional. Então surgiu um conceito chamado Self-Service BI, é como se que é a ideia de self-service. Então você vai é como se você fosse num restaurante e falasse assim, cara, eu quero 2 colheres de feijão e 1 colher de arroz e um bife, né? Então você escolhe o que você quer pegar e você tem aquele produto final que é o seu prato que você vai almoçar, né? Então você tem o self-service BI, que é essa ideia, é proporcionar ao usuário a experiência dele e vai lá, pega os dados e consome isso, né? E tira então alguma conclusão sobre o negócio. Então o que começou a acontecer? Você tinha usuários finais, eles
viram a demora, né, para construir isso daqui, eles começaram a trabalhar com planilhas. Então você chega hoje em empresas e você vê lá o cara é usuário, não tem nada a ver com TI, mas o cara sabe VB Script, sabe fazer coisas assim que você fica impressionado, né, onde ele tira realmente estatísticas sobre o ambiente dele. Então ele faz ali, montou um negocinho, né, que é quase um sistema, mas também é o BI dele, vamos botar entre aspas. Ou então ele usa alguma ferramenta especializada, né? Então, vamos dizer, o cara fez um Excel lá que é mágico, assim, né? E tira tudo o que ele quer. Então, o que aconteceu? Houve uma quebra, né, nessa barreira, né? Então, o que a TI antigamente demorava para construir e até chegar ao usuário final, o usuário final, eu já passei por diversas vezes isso, né? Como no papel de DBA, o usuário fala assim, cara, eu quero ter acesso na tabela de movimento de estoque. Me dá acesso, eu quero acessar. Né? Ele sabe, eu já peguei vários usuários que o cara sabe fazer um select, sabe entrar no banco e pegar a informação e montar algum relatóriozinho, mesmo que básico. Então você começou a ter esse tipo de cenário, né? Onde os usuários leem o dado direto da fonte do banco de dados e monta lá as visões dele. Bem, para esse tipo de situação, o que começou a ter? Você tem, para o BI tradicional, ferramentas aí de mercado amplamente conhecidas, né? Você tem o Oracle Business Intelligence, você tem o BI da IBM, né? O Cognos, se eu não me engano. Você tem o SAP clássico aí, o BO né, da SAP, né? Onde as pessoas lá constroem o BI mesmo, né? É bem poderosíssimo essas ferramentas. Nada que desmereça elas, são excelentes. São ferramentas de BI que estão no mercado aí há muitos anos, talvez bem antes de eu ter começado a trabalhar com TI, esses caras já estavam lá fazendo história. Né? Mas começou a aparecer ferramentas de nicho, né? Empresas de nicho, no segmento de Self-Service BI. Então você começa a ter ferramentas como ClickView, Tableau, que todo mundo conhece, né? Mas qual é o grande lance nessas ferramentas? Não criticando, mas elas estão preocupadas em disponibilizar ao usuário uma experiência de clicar no gráficozinho, o gráfico mexe, né? Então elas estão focadas nisso daqui, só nisso, e não no todo, né? Então você tem do... ou você compra uma ferramenta de uma empresa que é o BI tradicional, mas que não está preparado para isso daqui, ou você tem empresas que só se preocupam com isso, mas não pensam nesse todo. E aí é que entra a Microsoft, né? A Microsoft ela vem para entregar toda essa plataforma. Então, hoje, se pega o Gartner aí, né? Ele prova isso, que a Microsoft ela tá líder no segmento de BI, justamente por isso. A Microsoft pensa no todo, né? Ela quer entregar aos usuários dela uma experiência como um todo da plataforma. Seja BI tradicional ou seja Self-Service BI, você tem Microsoft ali. Então, é um produto só. Na verdade, são alguns produtos, mas que vão proporcionar uma linha, né, uma continuidade, um reaproveitamento do que você criou, né, sem ter que reinventar a roda, né, você vai ter tudo interligado. E aí, a gente, desse lado aqui, a gente está falando do uso de SQL Server, né, então tudo isso aqui tudo isso aqui que a gente vê no lado do BI tradicional, comprou SQL, meu amigo, você tem tudo isso aqui, ó. Você tem uma ferramenta de ETL, você não sabe qual é essa ferramenta, é o Integration Service. Tá lá no seu SQL. Você tem SQL Standard, você tem Integration Service. Você vai querer armazenar o seu Data Warehouse. Que ferramenta é essa? Isso é o próprio SQL, é um banco de dados como qualquer outro. Inclusive, o banco de dados SQL, ele analisa que, a modelagem do banco é uma modelagem dimensional. Então, ele é otimizado para ficar mais rápido.
se você modelar corretamente o seu banco de dados. Então, a própria plataforma Microsoft, ela se adapta, percebendo que aí está falando de um data warehouse e ela fica mais rápida, né? Você tem uma ferramenta que é para cubos. Que ferramenta é essa? É o Analyze Service, né? Você tem até dois tipos de cubo, né? Desculpa, dois tipos de modelo analíticos. Um é o tabular e o outro é o multidimensional, mas ambos têm os seus benefícios, né? Os momentos em que você vai aplicar o uso desses dois tipos de modelos diferentes, né? Mas você tem uma ferramenta de analítica para concorrer com os grandes aí no mercado, com a Oracle, com a IBM, etc. E você tem toda essa área de provisão, você tem com o Report Service, ou se a gente partir também um pouco para o SharePoint, integrado com o SQL Server, nada separado, nada assim, ou é isso ou é aquilo. Não, é uma linha, uma continuidade impressionante, onde a integração com o SharePoint rola filezinho com o SQL Server, que acontece muito bem com o Excel, por exemplo, que você vai usar como uma ferramenta também de self-service, né? Então, isso aqui, ó, BI tradicional, você atende, sei lá, vou dizer 99% para não dizer 100%, porque pode ter alguma coisa que eu esqueci aqui, mas 99% você atende com o próprio SQL Server. E no Self-Service BI nós temos o que a gente quer começar a falar, que é o Power BI. Bem, então vamos fazer uma introdução aqui. O que é o Power BI, né? O que o Power BI quer proporcionar para você? Quer que você experimente os seus dados, qualquer tipo de dado. Então imagine o seguinte, eu posso cruzar o meu faturamento com a quantidade de acessos que eu tive, quantidade de curtidas que eu tive na minha página no Facebook naquele período. Então eu quero analisar o seguinte, será que a campanha que eu fiz lá no Facebook e eu tive 1 milhão de curtidas, isso se representou nas minhas vendas? Será que eu tive muitas curtidas e eu vendi mais naquele mês comparado a um mês que eu não fiz uma campanha no Facebook? É isso que o seu usuário quer perguntar e quer ter resposta. E com o Power BI você tem isso, muito fácil, né? Você conecta ao Facebook, conecta ao seu sistema, interliga eles e você tira essa informação, tá? Então o Power BI é um serviço em nuvem, né? Ele não fica instalado na sua empresa. Você compra a licença por usuário com um valor muito baixo, né? Primeiro, o que eu falo com os meus clientes, assim, eles perguntam, Vitor, quanto é que é o Power BI? Quanto vai custar isso para mim? Eu começo falando para eles assim, e eles ficam assustados. Começa que Power BI é de graça, né? Dá para fazer muita coisa legal com o Power BI sendo puramente de graça, né? E aí, para aquele usuário um pouco mais avançado, com uma determinadas características, que aí o Pro exige isso, você vai pagar $9 por usuário. Então, assim, não é nada. Para uma empresa grande ou uma pequena, você vai pagar $9 por usuário. Então, imagina assim, você tem uma empresa de contabilidade, 10 funcionários, e você só tem um cara que realmente precisa fazer análise avançada. Você vai pagar para aquele cara $9. Então, assim, qualquer empresa paga isso, tá? Então o Power BI é um serviço em nuvem de análise que permite você acessar rápido e facilmente os dados. Você consegue ter uma visão, né, 360 do seu negócio e pode ser ao vivo. Então, imagina assim, você está vendendo 1 milhão agora, vendeu 1 milhão e 100 mil, já aparece ali no seu dashboard, 1 milhão e 100 mil, sem ter que ficar gerando relatório, apertando F5, não, é dinâmico, né? E ele permite que você faça insights, né, imersões dos seus dados em qualquer dispositivo. Então, por exemplo, eu uso o Windows Phone, que tem uma das piores lojas, desculpa aí Microsoft, né? Tem uma das piores lojas no mercado, comparado a uma Apple Store, Google Store, né? Mas o aplicativo do Power BI está lá e funciona, legal, né? Então eu tenho a mesma experiência, que eu posso estar navegando lá no meu Windows 10 e eu acesso os relatórios do Power BI e imediatamente eu
acesso ele também pelo meu celular, né? Ele faz cache, então em qualquer lugar eu posso estar offline, mas eu vou ver os meus relatórios. Enfim. E a ideia é que seja uma plataforma colaborativa. Então eu construo meus relatórios e publique para o meu coordenador e falo assim, cara, acessa aí no relatório que eu acabei de montar sobre o faturamento da empresa. E aí eu compartilho, né? Numa linguagem bem parecida com o que o seu usuário está acostumado. Então ele quer mandar um relatório para alguém, ele compartilha isso. Tá? Ele quer disponibilizar o relatório dele para toda a internet, ele publica isso, tá ok? E aí qualquer pessoa ela visualiza e analisa esses dados, né? A ferramenta é muito parecida com o Excel. Bem, como surgiu a ideia de Self-Service BI e por que nós temos o Power BI? Surgiu do nada? Não. Eu explico isso aqui. O que acontece? Toda ferramenta de BI, lembra, voltando ao que a gente explicou mais atrás, toda ferramenta de BI ela precisa desses aspectos que estão aqui embaixo. Ela precisa ter uma ferramenta de ETL, ela precisa ter um data warehouse, ela precisa ter uma camada de visualização, ela precisa ter uma camada para compartilhar os dados, os relatórios foram criados. Ela precisa ter uma ferramenta para predição, fazer análises preditivas, e ela precisa ter um local onde se procura. Ah, eu quero procurar um relatório financeiro. Entro lá, encontro esse relatório. Bem, no segmento Self-Service BI, como surgiu o Power BI, tá? Então, a Microsoft, vocês já devem estar escutando isso há algum tempo já. Você tem o Power Query, Power Pivot, Power View, a própria plataforma Office 365, o Machine Learning e o Perguntas e Respostas, o Q&A, né, que tinha lá no SharePoint, no Power BI dentro do SharePoint, né? Então você tem esses caras que a Microsoft foi criando com o tempo, né? Então ela no Excel 2010, sei lá, 2010, surgiu o Power Pivot, depois no 2013 surgiu o Power Query. Então você começou a ter plugins, vários complementos que se instalava dentro do Excel e que começava a dar esse sentido de self-service BI, mas dentro do Excel, era dentro do Excel. O que a Microsoft fez? Ela viu lá bem, isso sou eu dizendo, ela viu os concorrentes dela, né? Tableau ClickView com ferramentas, olha, esse aqui é minha ferramenta X para self-service BI. E ela tava com essa sopinha de letrinhas aí, eu imagino assim, né? Ela fez o quê? Cara, vou juntar tudo isso e vou criar uma ferramenta só. Power BI. Power BI faz tudo isso. E ela atende, então, o segmento de Self-Service BI, que precisa ter uma ferramenta de ETL, uma solução de Data Warehouse, de visualização, de compartilhamento, predição e pesquisa. Então, o Power BI, o que você faria em 6 ferramentas, uma só faz isso. Tá ok? Qual é a arquitetura do Power BI? Ele funciona da seguinte forma. Você tem o Power BI Desktop, onde você desenvolve os seus relatórios. E aí você tem o Power BI Service, que é onde você vai publicar esses relatórios. E você vai ter um local onde você vai acessar esses relatórios, que vai ser em qualquer tipo de dispositivo. Então, em qualquer lugar você consegue acessar os seus relatórios, seja no Windows, seja no iPhone, seja no Apple Watch, né, aquele celular, aquele reloginho da Apple. Então você pode ter lá, opa, você olha as horas e vê assim, ó, faturei 15 mil agora. Você vai ter um relatório de Power BI lá no seu reloginho, né? E você pode, claro, usando o desktop, o Windows, né, por enquanto, você vai ver lá os seus relatórios. Se eu tiver igual eu estou aqui no Mac, eu posso acessar o site do Power BI e ver os meus relatórios também, né?
E você tem os gateways, que funcionam de uma forma a integrar o seu BI que está na nuvem, né? Toda a solução ela é na nuvem, mas os seus dados continuam na empresa. Então, através dos gateways, você consegue manter esse sincronismo entre a nuvem e a sua empresa local. Tá bom, pessoal? Bem, aqui eu falo um pouco de licenciamento, mas depois você pode acessar. Eu vou deixar um link onde vocês podem acessar o site da Microsoft e você vai ver detalhadamente o que funciona e o que não funciona no Power BI Pro. No Power BI gratuito, mas olha só que legal, ó. É gratuito, dá para fazer muita coisa igual que você faz no Pro, né? Você tem algumas limitações, mas para clientes pequenos, praticamente o cara nem vai comprar Power BI. Aí você tem a versão que você paga por usuário por mês, né? E aí essa vai ter algumas funcionalidades que a Free não vai ter. Bem, só um complemento, esses slides aqui, pessoal, é só uma amostra do meu treinamento que eu estou realizando aqui em Vitória, no Espírito Santo, sobre Power BI, e também eu abordo o conteúdo de Report Service, focado inclusive no Report Service SQL Server do 2016. Então está muito bacana esse curso e você pode, a gente está programando também para disponibilizar ele online, tá ok? Bem, então os Power BI alguns benefícios, né? Você começa a criar relatórios em segundos, todos os seus dados, onde quer que você estiver, você vai poder acessar essas informações. Você vai poder fazer perguntas e respostas. Então você vai falar assim, ó, quanto vendi hoje? Então ele vai te responder, foi tanto, né? Então você vai poder, tá chegando agora. Hoje eu vi aí a informação de que o Cortana chegou no Brasil, enfim, né? E aí agora eu vou poder chegar no meu celular e falar assim, qual o faturamento da minha empresa médio por região? E ele vai me gerar esse gráfico, né? Enfim, você tem uma série de benefícios que estão aqui listados. O Power BI ele é relevante aí para uma série de profissionais que trabalham dentro da sua empresa, né? Para os usuários de negócio, você vai permitir que ele trabalhe dinamicamente com as informações, causando uma independência da TI, né? Mas é claro, a Microsoft também pensa no sentido que isso seja uma coisa corporativa, então a TI ela vai ter um certo controle, uma administração sobre o que está acontecendo, né? Tudo isso a gente não está descartando a criação de um data house, de um BI tradicional dentro da sua empresa, porque o Power BI pode se conectar ao seu BI tradicional e aproveitar todo o benefício de infraestrutura e de performance que o BI tradicional proporciona. Então, pessoal, eu convido aí vocês a realmente a começar a experimentar esse produto fantástico aí. Você entra no site do Power BI, entra com o seu e-mail de empresa, não serve Hotmail, Gmail, essas coisas não servem. Tem que ser e-mail de empresa, então tem que ser o seu login, arroba, nome da empresa com a qual você trabalha, mas ele é gratuito, a não ser que você deseja utilizar as funcionalidades do Pro, tá bom? Bem, aqui é o que eu falaria no próximo módulo, mas eu vou fazer uma demonstração para vocês para começar a entender o que é o Power BI e verem como é simples trabalhar com ele, tá? Bem, então aqui nós estamos na minha máquina virtual, tá? E aí você vai abrir essa ferramenta que é o Power BI Desktop. Você vai baixar aí no site do Power BI, você pode baixar a ferramenta, instalar e usar gratuitamente, tá ok? Bem, quando você abrir, ela é isso aqui que você vai ter. Como você trabalha com ela, né? Então eu vou começar a criar alguma coisa aqui pra gente. Eu posso me conectar, ó, olha só,
Por isso que é Power BI, né? O poder de você montar um BI. Você pode se conectar, ó, a diversos tipos de fontes de dados. Então eu posso me conectar a uma base do SharePoint, a uma pasta do SharePoint, a um banco de dados SQL, um banco de dados Oracle, DB2, MySQL, uma série de serviços, ok, já estão aqui disponíveis para a gente acessar. Eu vou então conectar uma base SQL Server. Vou dizer o nome do meu servidor. E aqui é opcional. Eu nem preciso saber o nome do banco de dados. Olha só que legal. Ele já até me fala, ó, eu tenho essas bases aqui nesse ambiente. Claro, tudo é integrado à segurança da empresa. Então, se aquele usuário não tem permissão de acessar o, aquela base do banco de dados, ele não vai conseguir, né? Não vai aparecer para ele ali. Bem, então eu vou entrar aqui no meu... Eu tenho uma base de dados, que é o Data Warehouse. Essa empresa já tem um Data Warehouse. E eu vou começar a trabalhar. Então vou pegar aqui, ó, uma tabelinha que é uma tabela de promoção, de promotion. E aqui eu tenho os detalhes, tudo que foi vendido nessa empresa, tá? Bem, então vou carregar esse dado. Então eu selecionei aquelas duas tabelas, imediatamente ele começa a carregar essa informação. Então ele começa a montar um cache dos dados para mim, né? Então a gente está fazendo isso aqui, ó, pessoal. Então, ó, isso é a fase de ETL, eu estou extraindo esses dados, ok? Então, eu extraí esses dados e eu armazenei num cache. Então, é a função do Power Pivot. Olha só que legal. Então, o armazenamento é o meu Data Warehouse. Então, o Power BI eu mantenho um cache das informações. Logo, eu tenho ali então um Data Warehouse, um armazém de dados. Eu estou puxando dados de diversos lugares e armazenando isso dentro do meu Power BI. Tá ok? E aí eu posso começar a brincar com isso. Inclusive, a relacionar as informações. Então, olha só que interessante. Aqui mesmo, ele, pelo próprio banco de dados, ele já identificou o relacionamento que há entre as tabelas, ok? E criou aqui o relacionamento, né, de um para muitos. Então, você tem uma promoção para muitas vendas, né? Então, a gente pode renomear essa tabela para um nome mais adequado. Então, promotion e vou botar aqui sales apenas. Então é bem parecido com o Excel. Então seu usuário lá não vai ter muita dificuldade para trabalhar com isso daqui, né? O que mais dá para a gente fazer de legal aqui? A gente pode fazer algumas... Assim, ó. É aqui que está o poder do Power BI de ler dados de diversos lugares. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui quanto foi vendido. Então aqui já dá para a gente tirar um relatório básico aqui, ó. Olha só como é simples. Eu vou tirar quanto que uma determinada promoção vendeu na minha empresa. Então, sales amount aqui. Então, tá lá, ó. De cara, a promoção que se chama No Discount, ela vendeu 93%, enquanto que a outra promoção chamada Volume Discount, ela vendeu 6%. Olha só que legal. Bem, quanto vendeu no total? Então vem aqui, ó. Posso mudar essa... Aqui ele está mostrando os valores em real, né? Mas na verdade o valor não é em real, é um valor em moeda americana. Então eu venho aqui, ó, edito
Então são 29 milhões de total vendido. E eu posso clicar, olha. Quando eu clicar aqui agora, tá ok? Eu tenho a visualização, né, desses dados. Só que legal. Tá. Bem, vamos puxar mais uma informação aqui, ó. SQL Server, então. Release recente. Vamos pegar esse Adventure Works. Vamos trazer aqui, ó. Eu tenho uma tabela melhor. Vamos usar as funcionalidades mesmo. Então, olha só que legal que dá para criar no Power BI. Poxa, eu quero ter Vitor, quero ter uma avaliação ao longo do período, quanto que eu vendi. Eu preciso de ter, então, num BI, você sempre tem uma tabela dimensional que é a data. Simplesmente uma tabela com datas. Sei lá, vai de 1 do nascimento de Jesus até hoje. Você vai ter todas as datas, que dia da semana era aquilo, qual era o bimestre, qual era o trimestre relativo àquela data. Então você vai ter todas as informações. Como você faz isso no Power BI? Muito simples. Olha, você vem aqui, ó, modelação. Eu crio uma nova tabela que vai se chamar calendário. Vamos botar em inglês, tá? E aí é calendar auto. Eu tenho essa formulazinha que eu dou enter e ele cria a data. Ok, então se eu venho aqui, ó, calendar, agora eu tenho todas as datas relacionadas e eu posso fazer o quê? Eu posso correlacionar isso. Então aqui eu tenho o campo que é order date. Posso vir aqui, ó, arrastar, falar que isso está ligado com isso e beleza. A gente pode mudar os relacionamentos também, tá? Por exemplo, eu quero que o filtro cruzado seja único aqui. E olha só que bacana agora eu consigo fazer, ó. Pegar esse relatório aqui, ó. E agora eu vou trazer por uma massa de dados que eu não tinha antes. Criei essa informação. Eu posso vir aqui agora, jogar as datas e pegar o quanto que eu vendi, que é o sales amount. Olha só que legal, ó. Então em 2013 eu vendi 16 milhões. Só que o Power BI tem algumas brincadeirinhas legais, ó. Por exemplo, drill down, você consegue fazer drill down dentro dos gráficos. Por exemplo, clica aqui, ó. Quanto que eu vendi em 2013 no terceiro trimestre, em agosto. Então, nesse dia que eu mais vendi, vou clicar aqui, eu vendi 81 mil reais. Isso é muito legal, tá? E aí eu consigo fazer algumas outras brincadeiras aqui, olha só que interessante. Tá vendo esse gráfico aqui, 81 mil reais, no todo aqui, ele é muito pouco, né? Eu posso brincar então fazendo isso aqui, ó. Ao invés dele realçar, eu quero que ele filtre esse gráfico. Então ele vendeu dos 81 mil reais aqui, ele vendeu 75 mil sem desconto e 7% com desconto. Então eu consigo editar, mexer nas interações, né? Como os gráficos, eles, vamos dizer assim, vão se comunicar entre eles. Legal, né? O que mais dá pra gente fazer, pessoal? Bem, eu posso ocultar campos, né? Por exemplo, esse campo aqui, end date, não é interessante para mim. Eu venho aqui, ó, botão direito, ocultar, né? Igual esse aqui, também não é interessante para mim. Posso ocultar, tá? Então posso fazer algumas brincadeirinhas aqui. O que mais dá para fazer? Eu posso, vocês viram aí que eu puxei o dado de uma base SQL, depois eu criei uma tabela manualmente e dá para fazer isso de diversas formas, usando as fórmulas que bem parecidas com o Excel, que são as fórmulas DAX, né? Vou fazer mais uma brincadeira aí para vocês, que é pegar um dado do Excel. Então imagina o seguinte, essa empresa, ela determinou que, olha só,
a gente tem uma tabelinha aqui em paralelo que são como é que eu vou dizer, as metas de venda para cada categoria de promoção. Então algum usuário fez uma planilhinha lá, fez essa planilha. Eu posso vir aqui, ó, no Power BI e trazer esse dado. Então, obter dados, vou pegar uma planilha do Excel. Então, vou pegar essa planilha chamada Targets. Então, lá eu tenho uma tabela chamada Promoção Objetivo. Legal, bacana. Então, eu vou selecionar ela, vou carregar. Mas aí você vai olhar essa tabela e vai ver o seguinte. Poxa, Vitor, eu tenho a promoção, eu tenho o ano e eu tenho os meses dessa forma. Não, eu queria inverter isso, queria fazer um pivô. Olha, por isso que seu usuário vai gostar muito dessa ferramenta, porque ele não precisa conhecer linguagem de programação nenhuma para ele fazer verdadeiras mágicas dentro dessa ferramenta. Olha só o que dá para fazer. Eu venho aqui em editar consultas, vou pegar, primeiro vamos dar um outro nome a isso, né? Target. Eu vou pegar essas colunas aqui, ó, de agosto a dezembro, e o que eu vou fazer? Eu vou transformar. Então lembra, uma solução de BI ela precisa ter uma ferramenta de ETL, que é extração, transformação e carga. Então eu posso fazer muitas, assim, não sei o que não dá para fazer, mas muita coisa dá para fazer dentro do Power BI em relação a transformações. Pegar onde está ponto, virar vírgula, quebrar uma coluna em várias colunas, enfim, você pode fazer um monte de coisa aí. Então vamos fazer isso agora aqui, ó. Eu vou inverter, tá ok? Então vou converter colunas em valores. Quando eu clicar aqui, ó, veja, olha só que bacana, ó. Por ano, o atributo, que seria então os meses, e o valor aqui que era então vou botar aqui targets como nome da tabela e o nome do campo é target. E aí, pessoal, é ou não é legal isso, né? Então olha só, eu tinha lá como meta de vendas, né, em 2013 em janeiro, tá? E o que estava definido para cada período. Então ó, eu posso vir aqui aplicar e opa, tá, beleza, beleza, não vamos criar pânico, porque ele tentou fazer isso aqui, ó, e não é para ele fazer isso aqui agora. Vamos lá, aplicar alterações, então agora sem erro, e eu posso falar o seguinte, que é o objetivo de dizer que eu tenho várias promoções e cada promoção eu tenho várias metas, né, para uma determinada promoção. Então, beleza. Então eu posso pelo Power BI cruzar as informações. Bem, eu posso cruzar esses dados, cruzar dados de fontes diferentes, né? Então esse que é o legal, olha só. Eu tenho um dado que é de Excel cruzando com um dado que veio de um dado lá do SQL Server. Isso aqui é uma tabela calculada que eu criei aqui manualmente, tá ok? Eu posso imputar dados e aí em outro momento ou lá no meu treinamento você aprende a fazer isso aqui, tá? Bem, então, o que será que dá para fazer aqui? Eu posso pegar, ó, criar uma outra página, talvez e dizer o seguinte, olha, por nome de promoção, English Promotion Name, tá?
quanto que eu vendi até hoje, sales amount. Será que dá certo? E quanto que eu tinha de meta estabelecida? Quanto que eu tinha de target? Opa, olha só que legal. E aí eu posso comparar isso. Sei lá, a gente pode botar um gráfico dessa forma. Aqui ficou interessante. Vamos botar assim, ó. Quanto que eu tinha de... Quanto que eu vendi e quanto que eu tinha de... Vamos botar um valor menor aqui. Vamos supor que era a média, né? Em média. Então, quanto que eu tinha como meta e quanto que eu vendi valor em média, né? Então, em média, eu tinha como meta vender 20 mil, porém eu vendi 400 e alguma coisa. Bem, eu posso ordenar esse gráfico, tá? Então, ordenar por aqueles que mais venderam em média, tá? Bem, então esse cara aqui, o valor médio dele foi dos 2 mil e a minha meta era vender 38 mil. Então, qual o objetivo? Por que eu mostrei? Ah, puxei um dado de Excel. É só para botar na sua cabeça que com o Power BI você consegue ler qualquer fonte de dados e cruzar dados de locais diferentes, tá ok? Então, pessoal, esse era só para você começar a entender o que é o Power BI. Depois, o que você consegue fazer? Criou o relatório, ficou bonitinho, ficou pronto, por exemplo. Esse aqui é um relatório meu pronto. Tá abrindo. Bem, com esse relatório pronto, você consegue publicar ele, né? Aqui pela arquitetura, então eu fiz uma breve demonstração para você de como desenvolver, né, no Power BI Desktop. Quando o relatório estiver pronto, você vai publicar isso na nuvem do Power BI através do Power BI Service. E aí você vai conseguir acessar isso de qualquer lugar do planeta. Por exemplo, e eu vou poder compartilhar isso com qualquer pessoa também. Por exemplo, aqui, ó, na minha página, eu tenho o relatório publicado, o relatório pronto, publicado, e aí qualquer pessoa pode interagir com as minhas informações. Tá? Então, quanto que eu vendi por região, né? Então, na Alemanha, quanto que eu vendi, e aí por mês, em julho, eu posso ir brincando com os dados, tá ok? Então, saber exatamente o quanto que foi vendido por uma determinada tipo de cor de produto, por região. Então, eu posso ter gráficos, né? Eu posso ter uma interatividade com meus gráficos. Olha só que legal, coisas que o Power BI faz. Esse aqui é um tipo de gráfico de dispersão, só que você tem uma forma de fazer animações também. Então imagine o seguinte: quanto foi vendido ao longo do tempo? Opa, me interessei por isso daqui, pela Austrália. Em 8 de 2011 a Austrália estava com um valor de vendas bem interessante. Eu clico e eu vejo toda a trajetória que aconteceu na Austrália nesse período, como foram as vendas ao longo daquela região, né, nas cidades ali da Austrália. Eu consigo ter um detalhamento de como foram as vendas por modelo. Então, pessoal, isso é Power BI, assim, não tem nada de, eu tenho que aprender C Sharp, tenho que aprender uma linguagem de programação. Tudo com o Power BI, sem linguagem de programação, nada muito sem nada complexo, né? Aí você consegue construir esse tipo de visão, tá ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, que possam estar curtindo aí. Eu pretendo estar adicionando mais material, tá, em relação a Power BI para vocês. Bem, aqui é o próprio relatório que a gente criou, tá ok? Que está aqui publicado. Eu poderia, esse aqui é o projeto. Então eu venho aqui, ó, clicar publicar
imediatamente vai estar no meu Power BI na nuvem, e então eu consigo disponibilizar esse relatório para qualquer pessoa que queira acompanhar esses indicadores. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre o serviço do Power BI, sobre esse cara aqui, o que dá para a gente fazer com ele, tá? E depois virão vídeos também de cenários de uso do Gateway, e a gente vai entrar mais detalhadamente para vocês em relação ao Power BI Desktop. Isso é só para dar um gostinho para vocês, começar a usar o Power BI, curtir o meu canal, acompanhar as novidades que virão, e se você estiver em Vitória, convido você a estar fazendo treinamento comigo, tá? Na MindWorks, que é um parceiro aí de treinamentos em Vitória e uma das grandes empresas aqui também. E você vai ter muito pra gente falar, trocar ideia, para você aprender. Valeu, pessoal. Deixa um comentário, curte o canal. Até mais.